Olá a todos. Nesse trabalho vamos falar sobre a influência da dessecação por diferentes intervalos de tempo na eclosão de estágios dormentes de copépodes em lagos permanentes e temporários. Os autores desse trabalho são Júlio Christian Passos, estudante de graduação em Ciências Biológicas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Letícia da Silva Batista, estudante também em graduação em Ciências Biológicas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e Jaime Magalhães Sant'Angelo, professor e orientador desse projeto no Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Os zooplânctons são pequenos organismos localizados na coluna d'água que podem apresentar hábitos herbívoros, carnívoros ou onívoros. Sua grande maioria é representada por rotíferos, cladóceros, copépodes, até mesmo crustáceos. Alguns desses organismos apresentam estratégias para sobrevivência a situações adversas, como a criação de ovos de resistência, que permanecem em dormência pelo período em que as condições se tornam adversas e assim que se tornam favoráveis novamente, eles voltam a eclodir. Porém, longos períodos de condições adversas podem interferir na viabilidade desses ovos. Assim como citado no título, o objetivo desse trabalho é avaliar a influência da dessecação dos intervalos de tempo na taxa de eclosão de estágios dormentes de copépodes em lagos permanentes e temporários, avaliando o tipo de sedimento, se é seco ou úmido, e o gradiente de tempo de 0, 3 e 6 meses. A hipótese trabalhada nesse estudo é que organismos de sistemas temporários seriam mais resistentes a eventos de dessecação do que os organismos de sistemas permanentes. Em materiais e métodos foram realizadas coletas em campo em 2 lagos da região de Seropédica, um lago de sistema permanente localizado na própria UFRJ, sendo o Lago Açu, e um lago de sistema temporário encontrado na Embrapa Agrobiologia, também localizado em Seropédica. O core foi a ferramenta utilizada para coletar o sedimento no fundo dos lagos. Em laboratório, o sedimento coletado foi dividido em pequenas amostras, contendo 50 gramas, onde metade foi deixada exposta para que a água evaporasse e outra metade foi fechada hermeticamente para que se mantesse a umidade. Cada sistema contou com 24 amostras, sendo 4 réplicas para cada tempo de dessecação, para cada tipo de sedimento, sendo um seco e um úmido, totalizando assim ao total 48 amostras para todo o estudo. Após os respectivos tempos de armazenamento, as amostras eram reinundadas com água destilada e o sobrenadante passava por uma bateria de filtragem. O processo de filtragem durava em torno de 4 semanas, sendo realizado de 2 em 2 dias. Todo o material sobrenadante coletado, na rede de 50 micrômetros de espessura, era fixado em álcool 70 e um corante chamado rosa de bengala que facilitaria depois a visualização na hora da contagem. Ao final de cada bateria de filtragem é realizada a contagem com auxílio de um estereomicroscópio. Os números obtidos na contagem foram analisados por modelos lineares gerais com distribuição binomial negativa que tinha como parâmetros de avaliação o tipo de sedimento, o tempo de estocagem e a interação entre esses 2 fatores. No sistema permanente foram encontrados 3.065 náuplios. A abundância média variou de 0,0 a 622,5 nos tempos de 6 e 0 meses para o sedimento úmido. O sedimento seco apresentou uma abundância média de 36,5 a 55,5 nos tempos de 0 a 6 meses. Esse resultado indicou que o tempo de estocagem e a interação com o sedimento pode interferir na taxa de eclosão. No sistema temporário foram encontrados 469 náuplios.
No sedimento úmido, a abundância variou de 3,3 a 67,3 nos tempos de 3 e 0 meses, e não houve diferença nas amostras do sedimento seco ao longo do armazenamento, e nem entre o sedimento úmido e seco no tempo de 0 meses, corroborando com a hipótese levantada no início. O resultado desse estudo mostra que essa espécie de zooplâncton é capaz de sobreviver por um período de secação de pelo menos 6 meses, sendo assim muito importante para a recolonização de ambientes que passaram por um período de dessecação e reanidação posterior. O sedimento dessecado também pode ser transportado para a restauração de áreas onde o banco de ovos foi degradado. Deve-se ter atenção que outros táxons podem apresentar respostas variadas aos mesmos estímulos.